Então, capitão, nosso grupo aqui nos reunimos para fazer alguns questionários. E aí a primeira pergunta é a seguinte: quais grupos são considerados dependentes econômicos do policial militar e no tocante à inclusão da declaração do imposto de renda e pensão? São os filhos, né, Gabi? Filhos, tem policial também que tem os pais como dependentes, né? Tem mais algum, Gabi? Os avós podem entrar também. Os avós também podem entrar. Então, são esses 3 grupos. Isso. Vamos terminarmos esse curso de formação com êxito, que é assim que esperamos. Queremos e muito chegar na companhia, digamos que aqui na 73, e falar diretamente com a senhora a respeito de nossa carga fixa. Gostaria de saber como é feita essa autorização para os integrantes aqui que vão chegar, essa carga fixa, bem como quais restrições é imposta aos soldados recém-formados para conseguir fazer essa carga dessa arma. Então, se não tiver, é feito um requerimento padrão solicitando a carga fixa. Primeiro, passa pelo almoxarifado. Ele vai me dizer se tem disponibilidade do material ou não. Geralmente, aqui na 73, nós temos muita disponibilidade. Por quê? Porque outrora nós tínhamos um efetivo um efetivo bem maior. E o efetivo diminuiu e a quantidade de pistolas permaneceu a mesma. Então, nós temos essa condição de poder. Então, se o policial não tem nenhuma restrição, em linhas gerais, a comandante ela libera. Todos os policiais que solicitam, se não tem nenhuma restrição médica e se não tem nenhuma situação de não poder usar, se está no comportamento, nós liberamos de imediato. Inclusive, todos os policiais, os novos, que solicitaram, eles receberam essa autorização. Vamos falar do projeto mais interesse. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer é referente, e a gente percebe muito nessas reuniões políticos essa grande demandada de militares sendo candidatos a algum procedimento seletivo. Eu gostaria de saber se aqui na 73 já houve algum caso de algum policial sair como candidato a algum cargo político, bem como, se sim, como é que ele dá essa forma de escalonar novamente, de ter essa tropa, de colocar elas em formação, já que esse policial vai ficar afastado por algum período de tempo duradouro e vai deixar de fazer parte do quadro de escala. Eu gostaria de saber como é que o senhor já organiza esse novo quadro de escala para os policiais saírem candidatos. Na realidade, eu tenho aqui o quê? Eu tenho 6 meses só trabalhando aqui na 73, né? Eu fui 10 anos comandante de destacamento, Rodelas, Abaré, Macuruzé e Xoroxó. Então, assim, eu peço até desculpa a vocês, assim, porque para mim aqui está sendo tudo novidade. E a parte administrativa para mim está sendo novidade. Mas, assim, que eu tenha conhecimento aqui, nunca teve ninguém não concorrendo, não teve, Gabriel? Aqui da 73. No tempo que eu estou aqui também não. Você já tem bem mais tempo, né? Já. Agora na 74 já teve. Já teve. Então, nesse caso aí, qual o documento que o policial que decidir se filiar, ele precisa preencher ou solicitar aqui? Existe algum documento formal ou não? Não, que eu saiba, não. A filiação não. Para filiação, não. Para ele concorrer, ele vai pegar um lápis no próprio partido político e apresentar aqui. Isso. É como, por exemplo, o policial que vai se afastar para licença, a gente teve agora, interesse particular. Você precisa trazer algum documento para comprovar que você tem aquela necessidade. Eu vou me afastar por algum motivo. A gente poder encaminhar para Salvador. Nesse caso aí, quando existe a possibilidade de ele informar posteriormente, ou tem algum prazo que ele precisa, que a senhora falou, no instante que tem que ser antes. Isso, tem que ser antes. Nesse caso, se acontecer de ele informar depois, ou assim que começar o pleito, qual é uma sanção administrativa que poderia ser aplicada nesse caso? Mas, por exemplo, uma das que caberia seria a questão da escala, porque muito provavelmente ele não vai cumprir. Então, ou vai dar, ou no pior caso, a deserção, que se ele faltasse tantos serviços sem a justificativa, ou a depender, tem uma transgressãozinha, tem sim. Não lembro. Tem uma transgressão.
Nossa equipe ficamos incluídos de falar sobre o assunto prerrogativas, petição, dependentes e direitos políticos. Aí, nesse contexto aqui, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é embasada no artigo 159 da seção única do uso dos uniformes, né, que diz assim, que seus uniformes distintivos, insígnias e emblemas são privativas do policial militar, é isso? Então, nesse caso, como funcionam os procedimentos em relação aos civis, utilizando o uniforme com insígnias da instituição? Como, por exemplo, a corrida da CEPAC, que houve agora há pouco tempo. Como é que... Por exemplo, quando acontece isso, para que eles usem um uniforme semelhante, que é semelhante, não é um uniforme nosso, né? Sim. Ele ali é como se fosse uma fantasia. Então é permitido nesse sentido. E a unidade que, por exemplo, a unidade policial que vai fazer um evento desse, ela precisa requerer e dizer como é que vai utilizar a camisa de identificação. Então, muito provavelmente, o comando-geral autorizou. Então, se autorizou para aquele evento exclusivo, está resolvido, entendeu? Tranquilo em fazer. Claro, tudo precisa ter uma autorização. Certo. Tudo precisa de ter autorização. Quando você fala da questão da atuação policial, qualquer um do povo está usando a boina, por exemplo. Não pode.